Olá, meus alunos do oitavo ano A, oitavo ano B. Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos trabalhar 3 conteúdos este mês, tá certo? Deixa eu ver o som aqui como é que tá. Vamos trabalhar 3 conteúdos este mês. A apresentação de métodos para estimar o valor de uma raiz, que nós já vimos no primeiro bimestre na escola. Vamos também aprender a localizar o valor estimado de uma raiz exata ou não, quadrada também, cúbica, quíntupla, de qualquer tipo de índice na reta numérica. E também vamos aprender a resolução de problemas que envolvam esse tipo de número, tá certo? As raízes, os números racionais com raízes. E irracionais, que são as raízes inexatas, ok? Olha só. Vamos começar aqui com calculando raízes. Calcular a raiz de um número resume-se a procurar por outro número que, multiplicado por ele mesmo, determina a quantidade de vezes tenha como resultado o número dado. Então, para eu calcular uma raiz, eu tenho que buscar o número que foi multiplicado por ele mesmo e chegou àquele determinado resultado. Ou seja, eu vou desfazer o processo multiplicativo envolvido na potenciação que levou àquela raiz, ok? Raízes exatas e não exatas. Quando é que eu posso alegar que uma raiz ela é exata? Então, uma raiz ela vai ser exata, gente, quando o número que faz parte dessa raiz é um número inteiro. Inteiro são aqueles números que fazem parte do conjunto N, do conjunto Z, que são os elementos pertencentes aos inteiros, propriamente dito, e do conjunto Q, porque todo inteiro é Q, é racional, certo? Então, qualquer número que seja racional, ele é inteiro, então, a raiz que tiver esse número como um número inteiro, a gente diz que ela é exata. Então, a raiz vai ser exata quando nós tivermos um número pertencente aos inteiros, que multiplicado por ele mesmo, resultou naquele radicando, ok? Alguns exemplos de raiz exata, nós temos 9, 1, a raiz de 1, temos também a raiz de 25, a raiz de 36, de 64, de 100, de 121, de 144, que são números que vezes ele mesmo resultou naquele. Por exemplo, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, ó, o número que vezes ele mesmo resultou em um segundo número, em um terceiro número, quero dizer. Então, esse número que foi multiplicado por ele mesmo seria a nossa raiz. Ela é inteira, ela é racional e ela é exata. E ainda digo mais, se a raiz for quadrada, esse número também vai ser natural, ok? Ainda tem, gente, aquelas raízes que não é possível encontrar essa exatidão. Não é possível encontrar um número exato, um número inteiro, como 1 vezes 1, 1, ou 2 vezes 2, 2. Tem situações em que a raiz, ela não é possível. Ela é possível, sim, porém quebrada, racional, ok? Por exemplo, se nós fôssemos calcular aí a raiz de 12. A raiz de 12, ela não é exata, não existe um número que vezes ele mesmo dê 12, não é verdade? Mas tem como calcular uma raiz aproximada desse 12 aí. Só que ela vai ser decimal, é um processo que nós vamos ver, que é o processo das tentativas, um dos processos, ok? Então, bem, a gente diz que a raiz, quando ela não é exata, não é um número inteiro, quando ela dá um número decimal, a gente diz que a raiz é não exata, ou ainda inexata, tá certo, gente? Alguns exemplos de raízes inexatas são as raízes quadradas de 2, a raiz cúbica de 3, a raiz quarta de 5, a raiz quadrada de 5 também, ok? E por aí vai. Como é que a gente faz, então, professora, para calcular as raízes que não são exatas? É este o nosso objetivo de estudo. Olha só. Existem alguns processos que levam ao valor aproximado de uma raiz quadrada, não exata. Quadrada, cúbica e outros também, tá certo?
nós vamos ver a seguir. Olha só aqui o processo. O primeiro caso, quando nós temos um radicando primo. O que é o radicando? Quem lembra na nossa aulinha passada? É o númerozinho que está lá dentro do radical, tipo raiz de 4. Então, 4 é o nosso radicando, certo? Então, quando este número ele for primo, o processo é o seguinte. Olha o que está escrito aí no caso 1. Se o radicando pertence ao conjunto dos números primos, procura-se por raízes exatas próximas ao radicando e posteriormente também, aproximando a raiz a um radicando, a raiz do radicando, tendo como base a raiz exata mais próxima. Ih, professora, ficou complicado, não entendi nada. Gente, vamos para imaginar aqui uma situação. Nós temos a raiz de 5. 5, ele é um número primo. O que é um número primo? É aquele número que possui dois divisores, um e ele mesmo, ok? E 5 só divide por 1, não, 5 não é primo, 5 divide por 2. Então, vamos mudar, vamos para 2 mesmo. 2 é o único número natural par que é primo. Ele possui só dois divisores, 1 e o próprio 2, não é verdade? 3 também, 7 também, 7 divide por outros. Enfim, se nós tivermos raiz de 2, que é um número primo, para eu encontrar essa raiz de 2, eu vou pensar no número antes de 2, essa raiz de 2, que tem raiz exata, e o número depois de 2, que também tem raiz. Então, antes de 2, nós temos 1. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. E depois de 2, nós temos 3, só que 3 não tem raiz quadrada. Então, a próxima raiz depois da raiz de 2 é a raiz de 4, exata, ok? A raiz de 4 é 2. A raiz de 1, 1. A raiz de 4, 2. Então, a raiz de 2 está entre 1 e 2. Então, você vai agora, você sabe que entre os números, aqui é 1, aqui é 2, entre eles, esse intervalo aqui são números decimais. É o tipo 1,1, 1,2, 1,3, até chegar no 1,9 ou 1,99 ou 1,999 e arredonda para 2. Então, nós vamos agora fazer esses processos conhecidos como tentativa. A gente vai fazer assim, eu já sei que é maior do que 1, menor do que 2, então eu vou tentando. 1,5 vezes 1,5, para ver se chega perto de 2. 1,6 vezes 1,6. O resultado que mais se aproximar de 2 é a nossa raiz aproximada. A gente não vai ter ela exata, vai ter sempre aproximada, ok? Entendido? O segundo caso aqui, ó. Aqui tem uma regrinha, ó. Para descobrir uma aproximação de L, desse radicando, é necessário definir quantas casas decimais ele deve ter. Presta atenção. Se eu pedir a raiz aproximada de 2, considerando uma casa decimal, então, no teu processo de tentativas, tu vai fazer com 1,1, 1,2, 1,3, até chegar mais perto desse 2 que nós estamos atrás, considerando uma única casa decimal. Mas se eu quero duas casas decimais, então tu não vai poder fazer 1,1 vezes 1,1, tem que ter duas casas. Então, vai ser 1,12, 1,13, 1,55, 1,22, duas casas decimais. Porque eu pedi com duas casas decimais essa aproximação. A verdade é que, quanto mais casas decimais tiver pedindo na questão, mais perto você tem, mais certeza você tem de estar perto do valor da raiz que você está procurando. Então, quanto mais casas decimais, mais certezas você tem de estar numa aproximação, num arredondamento correto dessa raiz que tu estás procurando, dessa raiz de número primo, ok? Olha, no exemplo, usamos a aproximação com duas casas decimais do número π. O π, ele possui infinitas casas decimais, nós já vimos, né? Mas a gente pode considerar duas casas, 3 casas, 4 casas, uma casa. Sempre se utiliza duas casas decimais, ou 3,14. Esse 14 aí, 0,14, são duas casas decimais, ok? Segundo caso, quando o radicando ele não é primo. Quando o radicando não é primo, decomponha-o em fatores primos. É aquele processinho que a gente viu que parece com o cálculo do MMC. Então, você vai decompor em fatores primos. Parece, mas não é. Cuidado que só parece, tá certo? Decompor nos fatores primos, eu tinha falado lá o 5, né? O 5, ele não divide por
por 2, ele não divide por 3, ele não divide por 4, ele divide apenas por 5 de forma exata, e também por 1 de forma exata, né? Então, bem, quando nós temos um número, e esse número ele não é primo, ou seja, possui só dois divisores, um e ele mesmo, então, a gente trabalha com a decomposição dele, ele é um número composto. Então, a gente vai decompor, vamos supor 12. Se nós tivermos o número 12, infelizmente o quadro caiu ali, depois eu coloco. Nós tivermos 12, raiz quadrada de 12. Tem como eu obter? Não exata, porque não tem um número que vezes ele mesmo deu 12, mas tem como eu decompor. Então, eu ponho 12 e decomponho, ok? Ponho 12 e decomponho. Para decompor, você vai sempre começar do menor número, certo? Você sempre começa do menor número. Por 2. Você vai decompor em fatores primos. Então, você vai de 12 dividido por 2, 6. Continua com 2, ó, porque dá. 6 dividido por 2, 3. Então, você já tem dois números 2, ó. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. Aí, 3 é primo, só dá por 1 e ele mesmo. Então, vai por 3. Então, se a raiz é quadrada, tu pega os iguais aqui de 2 em 2. Aquele processo que nós vimos no começo do ano. Então, não teve 2 e 2, então fica 2 ao quadrado vezes o 3, que foi o que dividiu o 3, que era primo. E a raiz fica fora. Todo número que estiver igual ao índice do radical, que tiver expoente igual ao índice do radical, ele não sai. Então, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Esse 2 sai, tá certo? Então, olha aqui, ó, o que diz aqui. Isso permitirá o cálculo imediato de todos os fatores cujo expoente é igual ao índice. Então, se eu tiver expoente do radicando igual ao índice, eu uso uma das, como é que chama? Propriedades da radiciação, que diz que quando eles forem iguais, m for igual a n, um anula o outro. É como se eu já tivesse extraído um do outro. E o próprio radicando vai ser nossa raiz, certo? Olha aqui, ó. Aqui nós temos o exemplo, eu pus aí para vocês, a raiz quadrada, se não me engano, de 256. Olha o que diz, ó. Aqui em cima, vamos ver aqui, ó. Sabendo que a raiz cúbica é cúbica, a raiz cúbica de 2 é aproximadamente 1,26, calcule a raiz cúbica de 256. Ou seja, calcule raiz cúbica, assim, ó, raiz cúbica de 256. Então, bem, não existe aquele número que vezes ele mesmo desse 256 aí exato. Vai ser um número racional. Então, para eu chegar a essa raiz, eu vou chegar a uma raiz aproximada. Olha que aqui ele disse que a raiz de 2, olha, ele me deu, presta atenção nisso aqui, gente. A raiz de 2, ó, cúbica de 2 é quanto? É 1,26. Ele me deu esses dois valores porque eu vou precisar deles no meu cálculo, na minha decomposição. Na decomposição, vai chegar uma hora que vai ficar 2. Vocês vão ver logo abaixo, que eu decompus para vocês. Esse 2, ele vai ter que ser substituído pelo valor 1,26, para a gente conseguir resolver e dar o resultado sem um radical, ok? Olha só. Para resolver raiz de 256, a gente vai decompor. Olha aqui a decomposição que eu fiz para vocês, olha só. 256, para decompor em fatores primos, eu começo por 2, que dá 128. Continua com 2, porque ele é par, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8, que dá 4. 4 por 2, 2 e 2 por 2 vai dar 1. Então, bem, a raiz não é cúbica, volta aqui, ó. Olha, presta atenção a isso aqui. Aqui a raiz é cúbica, estão vendo? É um 3 no índice do radical. Então, eu vou pegar os iguais aqui, ó, da decomposição, esse monte de 2 aqui, ó. Vou pegar aqui bem no cantinho. Eu vou pegar esse monte de 2 de 3 em 3, ok? Eu pego de 3 em 3, porque o índice do radical é 3. Então, eu vou fazer grupinhos, conjuntinhos de 3. Quantos conjuntinhos eu tenho? Ó, começa lá de cima, ó, lá de cima. 1, 2, 3. Então, 2 ao cubo. Aí, continua, 1, 2, 3, 2 ao cubo. Aí, sobrou dois números 2, que é 2 ao quadrado, ou 4, você bota logo 4. Por que que eu não vou colocar 4? Porque ele não me deu informações sobre 4. No problema, ele me deu informações sobre 2. Olha aqui, ó, tá vendo? Ele me deu informações sobre 2. Ele disse que a raiz de 2 é 1,26. Por isso, eu vou manter aí esse 2 ao quadrado, e não elevar ao quadrado para dar 4. Vai ficar indicado 2 ao quadrado. Olha aqui, ó.
256 é 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, que são os dois conjuntinhos de 2 que eu fiz, com 3, e 2 ao quadrado, que são os dois que sobraram. Então, isso daí vai ficar dentro do radical, no lugar de 256. Olha aqui, ó. No lugar de 256 aqui, nós vamos colocar a decomposição, como está aí, ó. Fica raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao quadrado. Por que que eu faço todo esse processo? Eu faço todo esse processo porque eu estou atrás de ter no expoente do radicando o mesmo índice do radical. Por quê? Porque tem uma propriedade que diz que quando m for igual a n, ou seja, índice for igual a expoente, 1 anula simplesmente o que é radicando, vai passar a ser coeficiente desse radical. Ele vai sair. A gente estudou isso no começo do ano. Então, aqui, ó, eu tenho, ó, 2, raiz cúbica de 2 ao cubo, 3 e 3. Se tem 3 e 3, um com o outro se anula. Esse 2 vem aqui pro ladinho, ó, vai ficar aqui nesse espacinho. Então, vai ficar, ó, outra aqui, ó, 2 à terceira, raiz cúbica de 2 à terceira, ao cubo. Então, um anula com o outro, ó, vai sair, ó, 2 e 2. Esses dois que estão iguais, ó, o 3, tem um 3, tá igual ao índice, eles dois vão sair. Então, sai 2 vezes 2, que é 4. Então, aqui do ladinho, onde tem esse espacinho, vocês vão pôr um 4. E já a gente vê embaixo. E aqui, professora? Aqui, o que é que faz? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai fazer o quê? Aí, vamos prestar atenção no desenrolar do cálculo. A gente vai ter que desfazer. Olha só aqui na explicaçãozinha que eu dei a vocês, ó. Por fim, é possível utilizar uma das propriedades do radical, que é aquela que eu falei que anula, se m for igual a n. Então, olha aqui, ó. Não vou nem fazer a leitura, já vou explicando aqui, ó. Olha aqui. Eu tinha, ó, raiz cúbica de 2 à terceira, vezes 2 à terceira, vezes 2 ao quadrado. Então, o que tinha 3, saiu. Olha aqui embaixo, ficou 2 vezes 2, vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Que é essa daqui, que não sai, porque é 2 aqui, ó. O índice aqui é 3 e o expoente do radicando é 2, não tem como sair. Então, ele tem que ficar, ok? Aí, ele ficou aqui, ó, 2 ao quadrado. E esses dois aqui, que tava igual, saíram. Saiu 2 vezes 2, que você multiplica, você põe 4. Você não precisa tirar 2 vezes 2, você já pula para essa etapa aqui, ó. Ok? Fica 4, tá vendo? Fica 4. Aí, vamos lá. Não tem aquele 2 ao quadrado dentro do radical? Lá em cima, no nosso enunciado dessa questão, lá no quadro, dizia, sabendo que raiz cúbica de 2 acredito que 1,46. Já a gente vê aí. Então, determine o valor, mas não de 2 ao quadrado. A raiz cúbica de 2. E não de 2 ao quadrado, que foi o que ficou aqui, ó. Aqui ficou 2 ao quadrado. Então, se eu tenho informação de raiz de 2, esse 2 ao quadrado eu vou ter que quebrar, separar. 2 ao quadrado não é 2 vezes 2? Então, aqui pode ser, ó, 4 vezes, esse 4 é aqueles 2 que saiu, raiz cúbica de 2, vezes raiz cúbica de 2. Eu quebrei, eu separei. Também poderia deixar, como eu ensinei a vocês no começo do ano, deixar a raiz cúbica de 2 vezes 2 dentro dele, dentro de um radical só, não separar para 2, ok? Aí, vamos continuar lendo, ó. Aqui. Agora, você vai substituir essa raiz de 2 pelo valor que foi dado lá no início do problema, ok? Dizia, sabendo que raiz de 2 é 1,26 e não 46. 1,26, determine o valor da expressão raiz cúbica de 256. Então, raiz cúbica de 256 dá isso aqui, ó. 4 vezes raiz cúbica de 2 vezes 4 vezes a raiz cúbica de 2, sendo que a raiz cúbica de 2 é 1,26. Então, você substitui. Ó, fica 4 vezes 1,26 vezes 1,26. Esse 1,26 saiu da onde? Lá no enunciado do problema, diz a raiz cúbica de 2 é 1,26. E aqui no desenrolar do cálculo ficou raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2, que foi quando a gente quebrou 2 ao quadrado, que ficou, ok? Então, ele é substituído pelo seu valor.
Então, aí é uma multiplicação. São 3 fatores que estão sendo multiplicados. Quando vocês realizarem a multiplicação, vai dar isso, 6,35. Então, o valor da raiz cúbica de 256 é 6,35. É assim que a gente calcula a raiz, tá certo? Raiz não exata de qualquer número que seja e de qualquer índice que seja o radical. Agora, a gente vai ver como é que faz para localizar isso daí na reta real. Primeiro, o que é reta real? Reta real é o segmento de reta infinita, certo? Em ambas as extremidades, no qual estão localizados um universo de números, ok? Todos os números que existem estão localizados nessa reta. Quando a gente fala de um conjunto específico, então é a reta real daquele conjunto. Dependendo do conjunto, ele é infinito nas duas extremidades. Acredito que o único conjunto que não seja infinito nas duas extremidades seja o dos números naturais. Isso é infinito à direita. Certo? Mas isso não vem ao caso agora. Então, olha, nós vamos aprender a localizar o valor estimado de uma raiz não exata na reta real, ok? Para vocês fazerem essa localização, também já vimos no começo do ano, gente, essa localização, vocês vão ter que utilizar régua e ela tem que estar perfeitamente visível os risquinhos para vocês marcarem os milímetros e também sem ela vocês não vão conseguir fazer o tracinho, a distânciazinha correta, ok? Olha só, como é que a gente faz para localizar? Primeiro vamos começar localizando o valor estimado da raiz de 2 na reta numérica. Quanto é que vale a raiz de 2? A raiz de 2 é 1,41. Nós vamos considerar duas casas decimais. Como é que eu sei essa raiz de 2? Bom, sempre que for pedido, solicitado a vocês que localizem uma raiz na reta real, esse valor dessa raiz ele vem indicado. Se não vir, vocês têm que calcular esse valor aproximado. Como se calcula? Nós acabamos de ver o processo, ok? Se for uma raiz de um número primo, procura o número que tem raiz exata antes e depois. E aí, esse intervalo aqui, vocês vão tentando 1,1, 1,2, 1,3, até chegar no mais perto da raiz que vocês estão atrás, ok? Se for uma raiz decimal exata, não exata, perdão, vocês vão fazer pelo processo da decomposição. Eu já mostrei os dois processos aí, é só revisar, voltar a ouvir um pouquinho. Então, bem, ó, para localizar 1,41 na reta, que é a raiz de 2 aqui, ó, é a raiz quadrada de 2, vamos localizar o valor estimado da reta real, na reta real da raiz quadrada de 2. Para localizar, vocês vão fazer a reta real, que é essa daqui, certo? Colocar os tracinhos marcados centímetro a centímetro em escala de 1 por 1, certo? E colocar os milímetros bem certinhos. Não pode estar um distante do outro, eles têm que distar exatamente o mesmo tanto, a mesma importância mensurável, ok? Então, olha, essa minha aqui, essa retinha que eu fiz, ela está de 2 em 2, se não me engano, ó, de 2, pulo lá pro 4, estão vendo? Então, bem, de menos 2 no caso. A raiz de 2, a gente já viu aqui em cima, perdão, aqui, ó, considerando duas casas decimais, é 1,41, certo? Então, na reta real, vocês vão colocar os pontos. Esses pontos são os valores da sequência. 0, 1, 2, 3, 1,1, 1,2, 1,3, enfim, vocês que escolhem quais vão colocar. Então, aqui eu coloquei menos 2, ó, menos 2. O traço à frente, menos 1, que não está, porque não precisa, mas se sabe que é menos 1. O seguinte, 0. Depois de 0 vem o 1, que não está marcado, mas é 1, porque a gente já sabe porque é só contabilizar os traços. Depois 2, depois 3, depois 4, ok? Por que esses aí estão assinalados? Porque são os números que têm raiz exata antes dessa raiz de 2. Antes da raiz de 2, nós temos quem? Raiz de 1 e raiz de 4, que é o quê? 1 e 2. Então, a raiz de 2 vai ter que estar nesse intervalo aqui, entre 1 e 2. Entre 1 e 2, gente, aqui, ó. 0, aí 1 e 2. Então, a raiz de 2 está entre 1 e 2. Por quê? Porque o único número que tem raiz antes é 1 e raiz depois exata é 4, que é 2. Raiz de 4, 2. Então, quando você vai fazendo as tentativas, você vai ver que a raiz de 2, que está aqui em cima, 0,41, ó. Cadê? 0,41 aqui em cima, tá vendo? Perdão, 1,41 vai ficar maior do que 1, porém menor do que 2.
Então, você vai, coloca a régua aqui onde é o 1 e vai contando. Até, ó, por exemplo, 1,1, que é aqueles tracinhos que marcam os milímetros. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Então, para ir pro seguinte, fica bem na pontinha, bem na metade. Se for pro seguinte, dá 1,5. Então, como é 1,41, é um pouquinho antes do meio. Facinho de marcar na reta. Essa é a parte mais fácil desse assunto. Tá ok? Aí, ó, vocês têm atividade, prestem atenção. Não tendo como fazer, assistam o vídeo novamente, perguntem, por favor, não deixem de realizar a atividade ela pode ser impressa, não deixem de assistir os vídeos, senão vocês não vão ter como fazer a atividade. Um beijo e eu aguardo vocês. Fiquem com Deus.